Benção, tia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola dos 5 Ministérios. Seja bem-vinda, tia Silvana. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos compartilhar o link para que outras pessoas também possam aprender.
cá. Cara. Vem aqui. Vem aqui. Vem pra tia Silvana te ver. E tia Silvana, olha aí como é que tá grandão, ó. Olha, dá oi. Oi, tia! Olha aí, tia Silvana, como é que ele tá grandão. Isso aqui é o Caio Bruno. Olha aí como é que tá gordinho. Dá benção pra tia, fala benção, tia. Benção, tia! Vem cá, mãe! Vem cá! Amém, queridos? Esse é o meu príncipe. Tá grandão, né, tia? Irmãos, vamos começar então mais uma aula, né? Nós vamos dar continuidade na profecia de ontem, né? Onde nós estudamos a quinta profecia, né? Foi a profecia dos talentos. Nós aprendemos sobre os talentos, sobre o que estava acontecendo. Hoje nós vamos aprender, né, um terceiro julgamento, que é a terceira. Nós vamos falar sobre o julgamento das nações. Mateus 25, do 31 em diante. Nós precisamos entender algumas coisas aqui hoje. Primeiro, é que olha o Claudei, aí está conosco. Querido, para a gente começar a ministração de hoje, eu preciso dar os avisos. Vou postar um link agora. Esse link é o link do Clamor por Ele. Clamor por Ele é um projeto que tanto eu quanto a pastora Dayana nós abraçamos, né? Entendemos que era necessário que a igreja começasse a orar, né, por esse projeto. É um grupo do WhatsApp onde todos estão entrando, e aí nesse grupo nós oramos, jejuamos e clamamos por ele. A partir da semana que vem, quem tiver somente nesse grupo, nós estaremos lendo um capítulo da Bíblia do livro de Efésios, que são 6 capítulos. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós vamos ler um capítulo por dia. E a live das 21h30, todos estaremos compartilhando esse livro e aprendendo sobre ele, tá? Eu vou deixar para você aqui também o vídeo explicando, né, o que é esse clamor, né, por ele e qual a necessidade. Tá aqui o vídeo, eu vou deixar aqui. Vou postar o link agora do vídeo, tá? Também, né, nós estaremos amanhã à noite, né, sexta-feira, nós estaremos em Cacoal, né, reunido em uma casa com alguns irmãos, ministrando o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Nós vamos falar da salvação tripartida, né, a salvação completa. Então, se você quiser participar conosco, entre em contato aí pelo meu WhatsApp, né? Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, o link do meu WhatsApp para você. Você pode entrar e nós estaremos lá juntos aprendendo, sentado ao redor de uma mesa, com a palavra de Deus, tomando um cafezinho e bebendo das Escrituras, tá? Então eu te convido a fazer parte conosco. Só um minutinho. Eu te convido a fazer parte conosco, né? Amanhã em Cacoal, amanhã sexta noite, sábado noite, tá? Nós estaremos juntos. Também, querido, nós temos dia 21 de fevereiro. Dia 21 de fevereiro nós temos a nossa imersão. A nossa imersão é uma vez ao mês, é a imersão da Escola dos 5 Ministérios, né? Eu vou postar também o link para você, tá? Para você poder participar também, se você sentir no coração.
você pode participar tanto online quanto presencial. Online eu tenho 100 vagas, presencial só tem 40 cadeiras. Então, se você é aqui de Colorado, eu te aconselho a fazer presencial. Se você é de fora, faça a sua inscrição e no final da sua inscrição do seu nome, você vai colocar online. Aí eu sei que eu preciso guardar um canal, né, um link para você online, tá bom? Isso vai ser dia 21 de fevereiro. Dia 21 de março, nós teremos o Impacto aqui em Colorado. Também, logo estaremos postando o link das inscrições. Faça a sua inscrição para participar com a gente do Impacto. É uma transformação de vida, é um impacto mesmo, né? O tema é no impacto da cruz. Nós encontramos um propósito para a nossa vida e realmente isso é uma realidade. Temos aqui em Colorado Oeste 25 Life Homes ativas e estaremos abrindo agora na próxima semana mais 2 Life Homes. Vamos para 27 ativas. Life Homes é vida nas casas, por exemplo, o que nós vamos fazer sexta-feira à noite, sábado à noite. Em Cacoal é vida nas casas, é uma Life Homes, né? Uma imersão, mas será como uma Life Homes. Tá bom, querido? Então eu conto com vocês possam divulgar isso para nós, né? Aí online tem muitas vagas, são 100 pessoas que podem participar online. A nossa imersão é 7 horas seguidas, 3 horas e meia pela manhã e 3 horas e meia pela tarde, num domingo. Dá para você participar, não vai te atrapalhar na sua vida, né, corriqueira, tá? Se programa para esse dia 21 de fevereiro. Vamos começar? Vamos orar? Tomamos aí 10 minutos. Vamos falar com o Papai do Céu. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o seu nome, entregamos o nosso coração na tua presença. Faz a tua vontade. Nós queremos que o Senhor derrame do teu Espírito sobre nós. A tua palavra está aberta diante de nós. O teu Espírito está sobre nós e em nós, manifestando a vontade dele, fazendo-nos entender as revelações da palavra. O conhecimento me traz sabedoria, me traz peso, me traz responsabilidade, me traz também esperança. Por isso, Senhor, nós abençoamos cada irmão que está conosco, cada um que vai entrar nessa live e vai aprender conosco o Evangelho da tua palavra. Então, Senhor, nos ajuda a terminar esse ponto, porque esse ponto é essencial para a nossa vida, para que possamos conhecer todas as coisas. Ok, querido? Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos aprender hoje, né, o terceiro povo. Né? Nós aprendemos que Jesus estava no templo, e estando no templo, né, os fariseus estavam zombando de Jesus, ou querendo, né, pegar Jesus para poder matar Jesus. Então Jesus lança 3 profecias sobre o templo e sobre o povo de Israel. A primeira profecia ele diz: olha, esse templo, essa casa ficará deserta, ficará destruída. Por quê? Porque o Senhor estava saindo de dentro do templo. Ele fala isso e ele diz: e vocês não me verão mais, até que digam, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Segunda profecia. Ele sai do templo e fica na porta do templo, ali nos portões do templo, e os discípulos vêm e começam a dizer a Jesus: Jesus, como que isso aqui vai cair? Como que vai acontecer? Né? Olha a estrutura. E Jesus diz: olha, isso que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3 profecias o Senhor declarou. E o Senhor sobe para o Monte das Oliveiras, os discípulos ficam um pouco ali nas portas, eu acredito que ali conversando, discutindo, porque eles não sabiam, né, ficaram atônitos, porque o templo era a coisa mais importante que o povo de Israel tinha. Então eles sobem também atrás de Jesus, sentam perto de Jesus, e um dos discípulos faz 3 perguntas a Jesus, e essas 3 perguntas nós temos respondido agora. A primeira pergunta é: quando será todas essas coisas que o Senhor diz? Quando será que o templo será destruído? E quando será os sinais da sua volta? E quando será o final de todas as coisas? 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Quando serão os sinais da sua volta? E quando será o fim? Então, concernente a essas 3 perguntas, Jesus começa a responder a 3 povos. Por que 3 povos? Porque Deus, quando olha do céu, ele vê 3 povos na terra. Ele vê o povo judeu, que é o povo elegido por Deus. Então você vai ler na Bíblia que há um povo elegido, esse povo é o povo judeu. Mas também existe o povo gentil. O povo gentil são todos aqueles que não são judeus. E existe um terceiro povo. E esse terceiro povo, ele foi tirado desses 2 povos. Todo aquele judeu ou aquele gentil que aceitou a Cristo pela fé
e pela graça ele se transforma em igreja. Então nós temos o povo judeu, o povo gentil e temos a igreja, composta de judeu e de gentil que aceitaram Jesus pela graça e deixaram as suas velhas práticas. Então, querido, Deus então, nós já estudamos, né, de Mateus 24 ao 32, nós estudamos todas as palavras que o Senhor liberou sobre os judeus e os sinais que o Senhor deixou para os judeus. Nós estudamos de Mateus 24, 32 até Mateus 25, versículo 30, que nós estudamos ontem. Nós estudamos Deus falando para a igreja, entregando as profecias para a igreja, né? E hoje nós vamos estudar sobre as nações. O que foi que Jesus disse para responder essas três perguntas, mas para as nações? Quais foram as profecias? O que o Senhor declarou? E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Se você entendeu até agora, ou se tem alguma dúvida, me pergunta aí. Vamos continuar então, querido? Vamos lá, vocês não falam nada aí, então vamos continuar. Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, vai dizer assim: lembrando que esse período aqui, todas essas pessoas aqui, a partir do 31 até o 46, vai falar com os gentios, nações incrédulas. São pessoas que nunca aceitaram Jesus até o dia do rapto. Porque no rapto, querido, até o rapto haverá a graça, a salvação pela graça. Após o rapto não haverá salvação nos 7 anos da grande tribulação, não haverá salvação, ninguém se salvará. Por quê, pastor? Porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Então, até o rapto ali dos vencedores, antes da grande tribulação, haverá a pregação da graça. E haverá salvação pela graça, mediante a fé. Isso não vem de obras, não vem de mim, não vem do que eu faço. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Na grande tribulação, não haverá pregação da graça, mas haverá o evangelho eterno. Não haverá mais o evangelho da graça, o evangelho do reino, mas o evangelho eterno. O evangelho do reino, o evangelho da graça, vai ser pregado até nós no rapto dos vencedores. Mas o evangelho eterno será pregado por um anjo, Apocalipse 14, 6, no céu. Ele vai estar andando no céu por 7 anos, pregando o evangelho eterno. E o evangelho eterno é: honre a Deus e glorifique a Ele, nada mais. Então, querido, se a salvação é de graça, e eu não posso pagar nem morrendo, nem dando a minha própria vida, nada pode me dar a salvação a não ser por Cristo pela fé. Então quer dizer que não adianta eu morrer degolado por um incrédulo, né? Pastor Fábio, né? Fábio, nunca aceitei Jesus, entro na grande tribulação e eu morro degolado, não vou receber salvação, porque a salvação não é porque eu morri. Você entendeu aí? A graça é um favor que eu não mereço, eu não pago nada, é gratuito, e eu nunca perco a salvação, jamais. Então quer dizer que no reino eu só vou receber a salvação, eu só vou receber o reino. Então, por exemplo, todo aquele que entrou salvo, que já aceitou Jesus aqui agora, pela graça, e ele não conseguiu alcançar o reino porque não teve obras, mas ele chegou nos 7 anos da grande tribulação, ele pode reinar, porque ele já é salvo. Qual é o próximo passo? Dar a vida, são obras. Quando eu dou a minha vida, aí eu posso reinar. Mas quem não é salvo e entrou na grande tribulação sem ser salvo, não pode receber a salvação pela morte. Só se recebe o reino pela morte. Entendeu aí? Então todo esse povo aqui, por exemplo, aqui está falando da grande tribulação, está falando do período dos 7 anos, e o que vai acontecer no período dos 7 anos.
Na verdade, o tema aqui é o julgamento das nações. Pastor, quando vai ser o julgamento das nações? Existe 3 julgamentos. Existe antes da grande tribulação, né, o rapto dos vencedores para o trono. No final da grande tribulação dos 7 anos, vai descer a igreja para vai descer os vencedores junto com Jesus para as nuvens, e a igreja será arrebatada da terra para as nuvens. E ali haverá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o grande tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo, será o julgamento. Então Cristo vai julgar a igreja, vai galardoar, vai dar o galardão e a recompensa aos vencedores, mas vai disciplinar a igreja que ficou aqui na terra. Então, no final dos 7 anos ali, depois das 7 taças da ira, desce Jesus, os vencedores e a igreja para a terra. Quando chegar na terra, juntamente os vencedores de Jesus vai lutar contra o anticristo e o falso profeta, vai lançar eles em vida no lago de fogo eternamente. Eles vão estrear o lago de fogo e vai prender Satanás por 1000 anos e vai destruir os bodes, né? O que nós vamos ler aqui. Porém, nesse final vai ter o julgamento das nações ali no princípio do milênio. Quando Jesus estabelecer o reino milenário, ele vai convocar todas as nações e haverá o julgamento das nações. E aí, querido, é que vai acontecer esse julgamento aqui, né, de Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Então, o Senhor não vai julgar mais a igreja. Aqui, quando fala de bode e ovelhas, não fala de ovelhas cristãs, tá? Nós vamos aprender que não fala de crente. Aqui o texto de Mateus 25, do 31 ao 46, não fala de cristão, fala de incrédulos, fala dos gentios, das nações que perseguiram ou ajudaram os cristãos dentro da grande tribulação de 7 anos. Amém, querido? Você entendeu? Então vamos lá. Diz assim, ó: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, então já de cara ele diz que é o final dos 7 anos da grande tribulação, né, que é quando Jesus vir em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, que é lá em Israel. Quando o terceiro templo for construído, ele vai sentar ali no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor. Anota aí na sua Bíblia, como um pastor. Essa palavra como um pastor não quer dizer que literalmente ele é um pastor. É da mesma forma, da mesma maneira que o pastor separa para dormir as ovelhas de um lado e os bodes do outro, assim ele vai fazer na sua vinda quando ele estabelecer o reino. Ele vai separar como um pastor, né, aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e porá os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem na sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Presta atenção. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitar-me, estive na prisão e foste ver-me. Estes justos, diz justos, não diz salvo, justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e foste ver-me? E respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes pequenininhos, irmãos, a mim o fizeste. Até aqui. Então presta atenção, querido. Então dirá também aos... Não, aí é outro assunto. Então presta atenção. Primeiro, o Senhor ele vai estabelecer o seu reino, e os seus vencedores vão reunir toda a nação. Essas nações, elas são nações incrédulas, aqueles que nunca creram. Entendeu? E ele vai dizer assim: olha, vinde bendito do meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Quer dizer que o reino já havia uma predestinação para o reino, para essas pessoas. Por quê? Porque elas fizeram algo para alguma pessoa nos 7 anos da grande tribulação. O que elas fizeram, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que o anticristo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, que o sinal da besta, né, o sinal do anticristo, vai ser uma marca. Uma marca, ou é um sinal, ou um nome, ou o número do seu nome. Então há 3 maneiras de marcar uma pessoa: com um sinal, né, uma marca, ou com um número do seu nome, ou o próprio seu nome. Então essas 3 maneiras de marcar, o cristão não pode receber a marca, porque se ele receber a marca, ele não perde a salvação eterna, mas ele perde de reinar no reino. Ele não vai receber o galardão do reino, pelo contrário, ele vai ser disciplinado por 1000 anos por ter recebido a marca da besta. Ele não pode jamais perder a salvação, mas ele sentirá o dano da segunda morte, como diz lá em Apocalipse, que aquele que não resistir, né, essa perseguição, ele vai sentir o dano. Aquele que resistir e morrer degolado, ou ser um vencedor agora, ele não sentirá o dano da segunda morte. E o que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte não é a morte, não é morrer eternamente, é só sentir a mesma dor. Então a mesma dor que os incrédulos, aqueles que nunca creram em Cristo, vão sentir para a eternidade, aquele tormento eterno, aquela dor, aquela agonia eternamente, essa pessoa que recebeu a marca sentirá o dano, só o dano, a dor dessa dor ou dessa tormenta por 1000 anos. Eles receberão eternamente. O cristão que receber a marca vai receber o dano por 1000 anos. Então, vamos supor que eu, Fábio, eu fiquei aqui nas 7 anos da grande tribulação porque eu não alcancei as obras. Eu não fiz a vontade de Deus, mas eu fiz a minha vontade. Então eu não vou subir no reino. Então nos 7 anos da grande tribulação, eu vou ter que pegar minha família, ou me entregar para ser degolado de uma vez para ser um vencedor. Eu faria isso. Quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu estarei na glória nos 7 anos da noite de núpcia. Mas vamos supor que eu me amedronto e fujo. Então eu vou fugir, e vamos supor que o meu filho fica doente, mas eu não posso, porque ali em Apocalipse capítulo 13 diz que a marca é para comprar e vender. Então ela está relacionada com algo financeiro, né? Por exemplo, em alguns países a vacina contra o Covid já está relacionado, aquele que não vacinar não pode mais trabalhar, não vai receber salário. Na Dinamarca, não sei se é na Dinamarca, já foi aprovado que quem não receber essa imunização não vai poder receber salário de funcionário público. Então, nós temos que ter um pouco cuidado com essa vacina. Eu não acredito que seja a marca já do anticristo, mas eu acredito que é algo que está puxando para esse lado. Então, olha só, para você entender melhor. Então, vamos supor, eu não posso receber a marca, porque eu sei que se eu receber a marca, eu ficarei 1000 anos com dano da segunda morte, que eu acho que é a pior disciplina do milênio. Então, eu vou fazer o quê? Eu não posso comprar remédio, eu não posso ir no hospital, eu não posso comprar comida. Mas, querido, de repente eu encontro uma pessoa, porque o Evangelho eterno diz assim: dai honra a Deus e glorificai a Ele. Então Deus vai derramar no coração dos incrédulos que estarão aqui na terra, no período dos 7 anos da grande tribulação, uma misericórdia. E aí, vamos supor, o meu vizinho aqui nunca, porque eles mesmos dizem aqui no texto, quando te vimos, nem eles conheciam a Jesus, eles nunca conheceram a Jesus, eles ajudaram as pessoas, mas eles não conheciam, eles nunca tinham aceitado Jesus, então são incrédulos, porque eles não conheciam Jesus, entendeu? Então, eu vou na casa de uma pessoa dessa, que é incrédulo, mas que eu vejo com o coração dela misericórdia, e digo: olha, eu não tenho como comprar remédio, você pode comprar para mim? Você pode me dar o de comer? Você pode me dar o de beber? Eu estava preso e essa pessoa levou algo para mim. É como ele disse: olha, quando você fez a um desses pequenininhos, você fez a mim. Então, quando no período dos 7 anos da grande tribulação nós ajudarmos, né, os incrédulos, não aqueles que são cristãos, os incrédulos ajudarem aqueles que são cristãos e não receberam a marca, eles serão chamados de ovelhas, eles serão chamados de pessoas que tiveram misericórdia. Então o galardão daquela pessoa vai passar para essa pessoa. Ele vai ter a oportunidade de entrar no reino, porque ele ajudou um desses pequenininhos, ele estava ajudando a Cristo. Você entendeu até agora? Então,
Por exemplo, eu vou na casa dessa pessoa e essa pessoa diz, olha, eu vou comprar comida, eu vou comprar remédio para você porque ela tem a marca. Entendeu? Olha, o pastor Leandro disse que não entendeu. Então, esse é o entendimento desse texto. Não fala de pessoas salvas aqui, mas fala de incrédulos. Por quê? Porque fala na sua volta. E na sua volta ele vai separar os bodes das ovelhas. Mas como, pastor? Não é que é o pastor, entendeu? É como. Então, nesse período, aquelas pessoas que são cristãs e elas forem na casa dessas pessoas, não receberam a marca da besta, mas elas foram na casa dessas pessoas e elas pediram ajuda, e esse incrédulo, né, em vez de denunciar ele ao anticristo para ser morto, ele acolhe o cristão em casa e dá o de comer, dá o de beber, ou visita, ou dá o cobertor. Então essas pessoas, a Bíblia diz que quando você faz a um desses pequenininhos, faz a você também, faz a Cristo, na verdade, porque eles mesmos dizem, Senhor, como te conhecemos? Nós nunca te vimos, nós não te conhecemos, né? Nós ajudamos as pessoas, mas não te conhecemos. Aí Jesus vai dizer, quando você fez a um desses pequenininhos, você fez a mim. Por isso que ele diz, entrai no reino. Então no reino, eles vão ter a oportunidade de receber o galardão dessa pessoa no reino. E ele ficará 1000 anos, ou ele ficará o período do reino, mas essa pessoa é condenada. Ele só vai participar desse período do reino. Por quê? No reino milenar, querido, existe 4 qualidades de pessoas dentro do reino. Primeira pessoa, o rei, que é Jesus, que vai reinar a partir de Jerusalém. Vai existir os vencedores, que são reis e governadores. E o terceiro são os sacerdotes, que são os judeus, que a Bíblia chama em Apocalipse de remanescentes. E vai existir os povos. Esses povos são divididos de 2 qualidades de pessoas. A igreja derrotada, que vai ser disciplinada no milênio, e os povos incrédulos, que ajudaram os cristãos nos 7 anos da grande tribulação, que receberam a oportunidade de participar do reino como povos, como imigrantes em uma terra estranha. E aí eles passarão pelo reino, porque eles têm que repovoar o reino, o milênio vai repovoar a terra, e esse povo será condenado. Por isso que o Senhor terá que soltar Satanás novamente no final do milênio, né? Lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10, vai soltar para enganar as nações. Que nações? Essas ovelhas aqui, que eles são incrédulos, não tem Jesus dentro, eles não podem, eles nunca conheceram a Cristo, mas eles ajudaram os cristãos, então vai enganar eles, e eles serão condenados juntamente, né? Lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15, que são todos mortos, vi os mortos, grandes e pequenos, né? Famosos, né? E não famosos, ricos e pobres, ali, e eles foram lançados no lago de fogo eternamente. Então, querido, é muito espetacular esses 3 julgamentos. Primeiro, o julgamento de Cristo nas nuvens, que vai julgar os vencedores e dar o galardão a eles, e vai julgar a igreja derrotada e vai disciplinar, vai dar a sentença da disciplina. Existe na terra, depois que estabeleceu o milênio, o julgamento das nações, e essa aí vai entrar todas as nações incrédulas, porque os cristãos já foram julgados nas nuvens. Entendeu? E depois tem o julgamento do trono branco, que é o julgamento dessas pessoas no final do trono branco, aonde eles serão condenados eternamente. Por isso que o Senhor está dizendo, é interessante, porque eles mesmos dizem, Senhor, quando te viste? Quando nós te vimos? Quando nós te vimos nu? Nós não te conhecemos, nós nem sabemos quem é você. A questão, irmão, é que para entender isso aqui, primeiro você tem que ter o coração aberto, né? Você tem que tirar o orgulho do seu coração, você tem que ter a humildade de aprender com outras pessoas, ouvir, né? Ouvir os textos, ler os textos, porque não tem como você aprender tudo em 16 capítulos, 15 capítulos. Você tem que estudar todo o evangelho completo, desde Gênesis a Apocalipse, e interligando toda a história. Por isso, querido, que nós sempre tivemos interpretações erradas. Existem 3 grandes julgamentos, não um julgamento. Existe o julgamento do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10. Existe o julgamento das nações aqui no começo do milênio. E existe o julgamento do trono branco, né, que é lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. 3 julgamentos. O primeiro julgamento julga vencedores e igreja. O segundo julgamento julga as nações, que são as nações, são aqueles que perseguiram os cristãos, né? Os bodes serão lançados, né, no lago de fogo, já serão condenados, mas as ovelhas repovoarão toda a terra no milênio. Porque, querido, nos 7 anos da grande tribulação vai acontecer catástrofes extraordinárias.
Por exemplo, terá as trombetas que serão sopradas. Essas trombetas elas vêm com consequência. As 5 primeiras vão tocar nas coisas criadas, mas as 4 primeiras, mas as 3 últimas são 3 ai, são os ai de Deus sobre a terra. Vai tocar o homem, entendeu? Vai ter a maior matança, né? Depois tem, no final dos 7 anos da grande tribulação, a Bíblia diz assim: e ao tocar, antes de tocar a última trombeta, o Senhor vem na nuvem de glória, os mortos ressuscitam primeiro com ele no céu. Então também existe aí, né, as 7 taças da ira. Se você ler as 7 taças da ira, será uma mortandade sobre a terra. Então, quando acabar os 7 anos da grande tribulação, na terra haverá pouquíssimas pessoas vivas. E essas pouquíssimas pessoas vivas, elas precisam repovoar a terra de novo no reino, entendeu? Porque os salvos estarão aqui, mas os salvos eles são compartidos de 2 povos. O primeiro povo, vencedor, que foi levado antes dos 7 anos da grande tribulação para o trono, e os salvos derrotados que foram levados para a nuvem no final dos 7 anos da grande tribulação, no tribunal de Cristo, onde ele vai dar o galardão aos vencedores, mas dará disciplina aos salvos derrotados. A igreja, ao povo que viveu a sua vida, cumpriu somente a sua vontade, só viveu para a sua família, não viveu para o reino, não se entregou para um propósito. Entendeu, querido? Então, quando fala aqui em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, está literalmente falando com as nações, com os gentios, com os incrédulos. Entendeu, querido? Literalmente está falando com eles. E ele está dizendo: olha, aqueles que receberem o evangelho eterno, qual que é o evangelho eterno? Temem a Deus e glorifiquem a Ele. Então essas pessoas, mesmo sendo incrédulas, e elas vendo esse anjo voando no céu, Apocalipse 14:6, voando no céu, e ouvindo o termo, eles vão temer, e aí eles vão ajudar os cristãos, entendeu? E ajudar os cristãos, a minha Bíblia diz que aquele que faz a um desses pequenininhos, faz a Cristo. Cristo não pode dever a ninguém. Cristo dará a oportunidade desses povos que não são salvos, eles já são condenados, eles já estão condenados eternamente porque nunca aceitaram a Jesus. Eles simplesmente ajudou um pequenininho, e Deus vai recompensar eles por isso, porque Cristo não pode ficar devendo para ninguém. Mas eles não serão salvos, entendeu? No final do milênio, quando tiver o grande trono branco, Satanás será solto. Está lá escrito lá, ó, vamos lá ver lá, Mateus, Apocalipse capítulo 20, do 7, vamos a partir do 1, capítulo 21, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá, querido. Vamos entendendo. Se você tem alguma pergunta, algum texto para refutar o que eu tenho falado, posta aí para nós, tá? Posta aí que nós vamos ler. Se você não entender alguns códigos da Bíblia, querido, você vai usar um texto para um povo, né? Por exemplo, você vai pegar um texto que está falando com os judeus e você vai aplicar ele na igreja. Está totalmente errado. Se você aplicar, nós se tornamos sinagoga de Satanás. Você vai pegar um texto que é da igreja e vai querer aplicar para os gentios. Também está errado. Os gentios têm os seus textos. Entendeu, querido? Então esse texto aqui, por exemplo, de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, fala literalmente para os gentios. Então aqui em Apocalipse capítulo 20, o Senhor vai falar desse tempo, vai falar do rapto dos vencedores, antes dos 7 anos, vai falar dos vencedores que morreram degolados durante os 7 anos e não receberam a marca, e vai falar da prisão de Satanás, depois vai falar da soltura de Satanás, que engana todo o povo, vai falar da guerra do Gog e Magog, vai falar também do julgamento do trono branco, que é aqui em Apocalipse 20, do 11 ao 15 em diante. Vamos ler. Eu vou lendo do capítulo 20, do 1 em diante até o 15 para a gente entender, tá? Depois do 21 já vai falar do novo céu e a nova terra.
que aí já é o reino eterno, já é quando Cristo entrega o reino ao Pai. E diz assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, 1000 anos, Cristo estará reinando sobre a terra a partir de Israel, juntamente com os vencedores em cada das nações, distribuído por nações, serão os governadores das nações, dos estados, das cidades. E ele diz assim: e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, porque nesse tempo Satanás tem enganado as nações, né? O espírito do anticristo, né? Tem enganado nações, tem enganado igrejas. E eu, querido, eu não querendo ser muito, mas na verdade toda denominação, todas as denominações, o espírito do anticristo já tem envolvido eles no espírito desse século, desse mundo, né? A Bíblia vai dizer que existe um principado deste século, e esse principado tem envolvido todas as denominações, e aí entra todas, entendeu? Todas as denominações. Se nós não se cuidarmos, até a igreja do amor está incumbida nela. Nós temos que vigiar. Por quê? Porque é quando nós tiramos Cristo do centro de tudo e colocamos o homem no centro de tudo. Então, por exemplo, você vai ver os louvores que são cantados nesse lugar, são louvores que exaltam bênção ao homem, prosperidade para o homem, o amor só para o homem, e nada voltado para Cristo. Entendeu? Não é algo cristocêntrico. As pregações de púlpito e os estudos ministrados não são cristocêntricos, mas sempre são algo para benefício terreno, para a vida da pessoa na terra. E essa não é a grande história de Deus, porque Deus não quer que você se fixe na terra. Nós estamos de passagem, nós estamos saindo do mundo, não estabelecendo no mundo, entendeu? Então é interessante que quando você vê a maioria, né, não são todas, claro, nós não podemos generalizar, mas a maioria das denominações elas estão voltadas ao bem-estar humano, ao bem-estar do humano, né? Mas nem é o humano próximo, é o humano eu mesmo. E quando Cristo, a igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, ela tem que ser a igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Quando isso acontece, nós começamos a aprender algumas coisas, né? Primeiro, uma igreja que é cristocêntrica, ela não tem muito ibope, né? Então, aí quando diz que ele enganava as nações, porque ele conseguiu colocar o homem no centro das denominações, das igrejas, da pregação, do louvor, e essa é a maneira que o espírito do anticristo trabalha para receber o anticristo em pessoa, né? Um líder mundial que vai ser recebido, porque o líder mundial ele tem uma fala, né, voltada para o homem, né? Uma só moeda, e uma só moeda vai abençoar todas as pessoas terão a mesma economia, né? Uma só política para não ter divisões, uma só religião para não ter guerras religiosas. Então tudo é o bem-estar do homem, né? Nada a ver com Cristo, né? Cristo, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai. Ele diz: ó, não vos deixarei órfão, mas enviarei a vós outro consolador, né? Outro consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Ele não vos falará dele mesmo, mas ele glorificará a mim, e ele falará de tudo aquilo que ouviu de mim, e vos guiará em toda a verdade. Então, olha só, até o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo faz na terra, ele faz para colocar Cristo no centro. Então, querido, qualquer obra que Cristo não é o centro, ela não é obra do Espírito Santo, mas ela é obra da carne. E obra da carne é obras mortas, é obra que não gera reino. Quem entendeu aí? Isso, tia. Cristo é o centro, perfeito. Então olha só, e aqui no versículo 3 de Apocalipse 20 ele vai dizer: e lançou no versículo 4, né? No 3 mesmo. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós sabemos que a Bíblia, quando ela fala tempo,
tempos e metade de tempo fala de 3 anos e meio. Então, querido, não estou dando certeza, mas quando fala em tempo, pode ser solto por 1 ano, tá? Não é convicto isso que eu estou dizendo aqui sobre um pouco de tempo, tá bom? Mas nós podemos fazer uma analogia nisso aí. 4. Vi tronos. Ele não diz vi um trono, vi tronos. E assentaram sobre eles e foi-lhe dado o poder para julgar. Paulo vai dizer que nós julgaremos até os anjos. Então aqui nesses tronos não fala de cadeira, querido. Nós temos que tirar essa imagem. Deus fala por símbolos, sinais e números. Quando ele diz vi tronos, ele diz assim, eu vi governos. O Senhor entregou o governo e deu poder para eles governarem, para eles julgarem. Está entendendo? Ele diz, e agora ele vai mudar o assunto. Ele diz, olha, para julgar, ponto e vírgula. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a imagem, nem receberam o sinal na sua testa, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses aqui já estão falando daqueles que serão degolados durante os 7 anos da grande tribulação. E isso, eles também reinarão por 1000 anos. Perfeito? Aí ele vai dizer, mas os outros mortos, por que mortos? Porque eles ainda não aceitaram a Cristo como Salvador e não tem como mais. Não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Por que eles não reviveram? Os mortos, queridos, são os incrédulos. Eles não podem reviver até que cumpra os 1000 anos, porque no 1000 anos eles serão julgados. Aí ele vai dizer, até que aos 1000 anos se acabaram, este é a primeira ressurreição, bem-aventurados os santos daqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão por 1000 anos, que são esses. Aí ele vai dizer agora que Satanás vai ser solto. Ele vai dizer, ó, e acabaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações. Essas nações são as ovelhas lá de Mateus 25, do 31 ao 46. Por quê? Porque agora elas se transformaram em nações de novo. Eram poucos que sobraram, mas eles foram se multiplicando nesse milênio. O milênio vai dar tempo para eles povoar de novo a terra. Há um texto na Bíblia que diz que 7 mulheres se lançará sobre um homem. Porque ali na guerra contra Cristo, no final dos 7 anos, querido, vai ser uma guerra. E geralmente é homens, mais homens que vão para a guerra. Então, Cristo vai matar eles com o sopro da sua boca. Aí ele vai dizer, ó, e saíram a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se em batalha. Aí fala ali do Meguido, né? Do vale do Meguido, eles vão juntar todos aí contra Israel. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial do santo, os judeus, e a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os derrotou. Então Deus vai derrotar todas as nações, vão matar todas as nações. E diz, e desceu fogo e derrotou. E o diabo que os enganava, foi lançado no fogo de lago de enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nesse momento aqui, querido, quando Deus lançar fogo, a Bíblia diz que Deus, está aqui no versículo 11 em diante, vai destruir com fogo todo o céu e toda a terra. Vai acabar com tudo. Por isso que o próximo título é o juízo final, ou o trono branco. Porque não haverá nem céu nem terra, só haverá um trono branco. O trono, atrás do trono estará os vencedores e aqueles que cumpriram a sua disciplina nos 1000 anos, que também já são vencedores. Então todos os salvos vencedores estarão atrás do trono de Deus, e na frente do trono estará os mortos. Quem são mortos? Aqueles que nunca aceitaram Jesus. Quando Jesus olha para a terra, ele vê 2 qualidades de pessoas: as vivas e as mortas. As vivas, aquelas que têm o Espírito dele dentro. As mortas, aqueles que não receberam Jesus. Então ele vai dizer no versículo 11, nós estamos concluindo lá o texto de Mateus 25 até o 31, ele diz, ó, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, quer dizer, foi queimado, e não se achou lugar para eles. 12, e viu mortos, pequenos e grandes, mortos aqui que não são salvos mais, que estavam diante de Deus,
E abriu-se os livros. Esses livros são os livros de Deus, os livros pelo qual Deus escreveu os nossos propósitos. E ele vai dizer, e abriu-se outro livro, e abriu-se um livro à parte. Que livro é esse? O que é o da vida. É o livro a qual está relatada a nossa vida, aquilo que vivemos. Por isso, querido, que todos os dias o que nós vivemos, Deus anota nesse livro da vida. Cada um de nós temos um livro da vida. Temos um livro a qual está sendo anotado os nossos feitos. A Bíblia vai dizer que tudo que, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz, tudo que eu fiz, de bem e mal pelo corpo, está sendo anotado nesses livros. O problema é que esses homens aqui não têm o livro da vida. Por quê, pastor? Porque eles nunca tiveram vida dentro deles. Nós só temos o livro da vida quando nós aceitamos a Cristo. Porque aí nós começamos a ter vida em Deus. E aí os nossos feitos serão anotados nesse livro da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Por que não foi julgada pelas coisas que está escrito no livro da vida? Porque eles não têm o livro da vida. Eles têm só o livro que o Senhor escreveu o propósito. Aí ele vai dizer, as coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu ao mar aos mortos que nele havia, a morte e o inferno dera aos mortos o que nele havia. Presta atenção, as pessoas estão no inferno agora. Quem morreu sem Cristo está no inferno, dentro do Hades. Dentro do Hades ali existe o inferno, o abismo e o paraíso, o seio de Abraão. E eles estão lançados no inferno. E o inferno terá que dar esses corpos para Deus, para que Deus possa julgá-los e depois condená-los. Pastor, por que eles serão julgados? Eu vou te explicar agora. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que ele fez, não é segundo os pecados. Nós não seremos julgados, queridos, nem eles serão julgados pelos pecados, mas eles serão julgados porque eles não receberam o amor de Deus. Eles não têm vida. Sim, os que serão discipulados têm o livro da vida, por isso que eles serão disciplinados. Por quê? Porque no livro da vida, Deus vai pegar o livro dele, o livro do propósito de Deus, que são os livros, e vai comparar o seu livro com o livro dele, para provar para nós e para mostrar para nós que nós não cumprimos totalmente o propósito dele. Por isso que nós seremos julgados pelos livros da vida, pelo livro ao qual o Senhor, porque nós não somos julgados pelos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Nós somos julgados se nós estamos cumprindo o propósito de Deus, sim ou não. Por isso que eles serão julgados pelos livros, porque eles não fizeram nada quanto vida, então eles não têm livro da vida. Quando Deus vai buscar eles no livro da vida, não há história deles. Por quê? Porque esses aqui são mortos. Eles nunca aceitaram Jesus. Nós não. Lá no tribunal de Cristo, nós temos o livro da vida. O Senhor vai nos julgar segundo as nossas obras também. E isso aí, querido, você tem que ler lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que vai dizer sobre os vencedores. O que os vencedores, qual será o julgamento dos vencedores? Como eles serão julgados? Eles serão julgados, segundo as suas obras, o que eles cumpriram o propósito do Senhor. Então eles venceram, e os que ficaram serão disciplinados porque não cumpriram. É um julgamento, suas obras boas, suas obras más. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, do 10 ao 15. Os vencedores estão fazendo obras com ouro, prata e pedra preciosa. A igreja, aqueles, não a igreja, mas os irmãos, que estão vivendo uma vida aí de acordo com a sua vontade, só ganhando dinheiro para você, tirando férias boas, não que não deva tirar, mas não investe no reino, não investe em pessoas, não discipula, não chora pelas pessoas, não estão cumprindo o propósito, E aí o propósito, querido, que será julgado ali para a igreja, que será disciplinada assim ou não, todos não são iguais, Nós temos diferentes propósitos na Bíblia. Nós temos Paulo, que teve que evangelizar toda a Ásia. Nós só temos Bíblia hoje porque Paulo foi ousado e o propósito na vida de Paulo era grande. Mas nós temos aquele que orou por Paulo, se eu não me engano, Ananias, e ele orou por Paulo, e ele só orou por Paulo, e sumiu. Aquele era o propósito dele. Ele é vencedor porque ele cumpriu o propósito, nada mais. Entendeu, querido? Então, nessa visão, como diz aí o pastor Leandro, nessa visão, nós vamos entender que nós não seremos julgados pelas obras. Eles não serão julgados, pelos pecados. Eles não serão julgados porque pecaram. Não, o pecado foi pago na cruz do Calvário. O pecado original da incredulidade foi pago. O que eles serão julgados é porque eles não receberam o amor de Deus.
né? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, deixa eu fazer, pode fazer, pastor Leandro, uma pergunta. Romanos capítulo 5, no versículo 8, 9 e 10, vai dizer que Deus prova o seu amor, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, mesmo sendo ainda nós pecadores. Então a prova do amor de Deus é enviar Jesus para morrer. E quando eu não recebo Jesus, eu rejeito o amor de Deus. Então essas pessoas serão condenadas porque elas rejeitaram o amor de Deus. As obras delas foram contra as obras de Deus. Pode fazer a pergunta, pastor Leandro. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar. Então ele continua dizendo, ó, versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados ao lago de fogo, e esta é a segunda morte, a morte eterna, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né? Não foi contada a sua história no livro da vida, ele vai dizer, foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Essa Satanás corrompeu de novo as nações. Ali em Mateus capítulo 25, do 31 em diante, fala que Satanás vai corromper de novo aquela nação, aquelas ovelhas, né? Que o Senhor disse, olha, ele vai apartar os bodes das ovelhas. Não é que elas são ovelhas como nós, que somos ovelhas que aceitamos a Jesus e seguimos um pastor. Não. É a maneira, né? Aqueles que foram bons nos 7 anos da grande tribulação e ajudaram a igreja perseguida ali pelo anticristo, e aquelas que foram más, que perseguiram e mataram a igreja. Essa é a intenção. Esses que foram más já serão lançados no lago de fogo, junto com o anticristo, já está condenado. Mas esses aqui precisam ser condenados, porque eles precisam ser julgados. Deus não vai condenar ninguém sem antes julgar. Então não haverá salvação nenhuma nos 7 anos da grande tribulação, haverá só reino. Quem entrou salvo nos 7 anos da grande tribulação, se morrer degolado, pode entrar no reino e reinará com Cristo por 1000 anos. Aí você precisa ler lá Mateus capítulo 13, né? As 7 parábolas do reino, né? O reino dos céus é semelhante a isso, né? Você precisa ler as parábolas que nós estamos lendo agora à tarde em Mateus capítulo 23, 24, 25, né, que nós estamos aprendendo também, né, que aí as virgens, né, o servo fiel e prudente. E aí quando ele vai falar que o terceiro povo, se eu misturar isso, querido, fica sem lógica. Os textos não se encaixam, entende? Por exemplo, como que o Senhor vai julgar no tribunal de Cristo, pois julgar no trono branco de novo, mas 2 julgamentos não encaixa, entendeu? Não receberá, porque o próprio Jesus disse que ele foi condenado. O próprio Jesus diz, olha Senhor, todos que me deste, eu guardei em seu nome. Eu só perdi o filho da perdição. Ele já disse que é filho da perdição, que ele perdeu, para que se cumprisse as escrituras. Então Judas não será salvo. Judas está condenado. Porque as obras do reino, pastor Leandro, segundo as escrituras, segundo aí, se o senhor ler com bastante cuidado, pastor, não tem perigo não, pastor, tá top, é bom para mim aprender também. Quando o senhor lê ali Mateus 13, todas as 7 parábolas e Apocalipse capítulo 2 e 3, o senhor vai perceber que as obras do reino, a salvação é gratuita. O senhor sabe disso também, que é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, né? Então a salvação ela veio. No versículo 10 ele diz que eu fui salvo para as boas obras. Então, agora boas obras, agora o reino é conquistado com justiça, com veste de justiça, é conquistado com mérito, pelas minhas obras, mas não qualquer obras, porque a Bíblia diz que entrará no reino todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, para entrar no reino eu preciso fazer a vontade do Pai, eu preciso cumprir o propósito que o Pai já determinou para mim. Por isso que ele diz lá, que em Efésios 2,10 vai dizer assim, ó, e somos feitura sua, criados em Cristo, salvos para boas obras, obras que foram preparadas antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Então Deus já preparou essas obras, porém eu preciso cumpri-las, né? Por isso que ele diz, ó, guarda a tua coroa para que ninguém te tome ela, né? Quando eu aceitei a Cristo, Deus me direcionou uma obra, eu já tenho uma obra predestinada para cumprir, mas eu posso perder a minha coroa, porque a salvação eu não tenho livre-arbítrio, mas para o reino eu posso decidir ir ou não. É o julgamento do reino. Judas decidiu não ir quando ele negou a Cristo. Por exemplo, João Batista. João Batista não vai reinar, porque Jesus disse,
nascido de mulher, na terra não há profeta maior que João, mas no reino dos céus o menor é maior que João. Quer dizer, se o menor é maior que João, João não vai entrar, porque não existe menor de menor. E João fez muitas obras, mas ele perdeu o reino, porque a obra que ele deveria ter feito, cumprir a vontade de Deus, ele não cumpriu. Ele fez obras, mas as obras dele não foram suficientes para entrar no reino. Por quê? Porque entrou dúvida no coração dele. Ele perguntou para Jesus: Jesus, tu és o Messias ou temos que esperar outro? Mas espera aí, Deus deu prova para ele, ele mesmo disse: olha, aquele que me enviou a batizar, ele disse: olha, vai batizando até que o Espírito Santo desça. Quando ele descer, esse é o Messias, anunciar, e ele é Israel. Ele fez tudo isso, ouviu a voz de Deus e mesmo assim duvidou. Deixa eu ver o que o pastor Leandro está dizendo aqui. Isso, mas aí o senhor precisa entender que Judas se perdeu por causa de um propósito, né? Ele é o filho da perdição, ele se perdeu. Agora, eu não posso declarar fielmente se ele tem salvação eterna. Aí eu não posso dizer para o senhor se ele aceitou a Cristo, né? Porque ninguém pode provar um para o outro que aceitou a Cristo 100%, porque isso é muito particular. Agora, as obras dele, a Bíblia diz, da boca de Jesus, que ele é o filho da perdição, e ele perdeu o filho da perdição para que se cumprisse a palavra. Ponto. Aí é um ponto. Segundo, aquele que é salvo não entra nesse julgamento aqui de Mateus 20, ou de Apocalipse 20, é outro julgamento. O julgamento é julgamento de Cristo. Então, nós precisamos dividir o julgamento de Cristo em duas etapas. Primeiro, os que são salvos vencedores e os que são salvos derrotados. Os dois são salvos para a vida eterna, mas uns fizeram as suas obras, ouro, prata e pedras preciosas, né, que não tem mão de homem, mas madeira, feno e palha, precisa que o homem prepare isso, obras humanas. Então não são qualquer obras que vai para o reino, são as obras pela qual o Senhor determinou, né? Por exemplo, eu e o Senhor somos pastores, então nós temos obras determinadas. Não adianta eu querer ser outra coisa. Primeiro, que eu não vou ter a satisfação do meu coração, e segundo, que eu não vou cumprir o propósito. Eu sou salvo, mas serei disciplinado no reino. É igual aquela parábola, a um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. O que tinha 5 trabalhou e multiplicou, né? Então o propósito dele era 5, mas ele trabalhou e multiplicou e foi recompensado no reino. O que tinha 3 foi recompensado, o que tinha 1 enterrou. Aí a Bíblia diz assim: aquele que tem será dado em abundância, mas o que tem será tirado. O que foi tirado? A minha coroa. Eu tinha uma coroa, eu tinha um propósito, mas eu não cumpri ele. Então o Senhor tirou a oportunidade de eu entrar no reino e deu para quem tinha mais. Entendeu, pastor? Eu sei que é um pouquinho complicado, tem que estudar muita coisa, a gente tem que ser bastante curioso para ir estudando texto após texto, entender a divisão de reino eterno, que é o reino de Deus, reino milenar, que é o reino de Cristo, reino do anticristo. Isso, pastor Leandro, ele pode ser até salvo, mas ele não terá galardão nenhum. Perfeito, pastor Leandro. Segundo o evangelho da graça e o evangelho do reino, porque nós podemos perder, a Bíblia diz que nós podemos perder o galardão, né? Porque o galardão, pastor, por exemplo, aqueles que disseram assim: Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Por quê? Mas ele chama o Senhor de Senhor, então é servo, porém nunca conheceu, porque nunca fez a vontade do Senhor. Eu gosto muito de um texto que fala de Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, o que é viver no Espírito? É quando o Espírito entra no meu Espírito e me dá vida. Eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida de Deus dentro. Andamos também em Espírito. Então ter a vida e andar no Espírito é uma coisa totalmente diferente. Eu tenho vida, então eu sou salvo, mas eu posso andar de acordo com aquilo que eu quero, porque dentro de mim tem duas pessoas brigando, tem Deus brigando comigo, porque Deus quer viver a vida dele em mim e através de mim, mas eu quero viver a minha própria vida. Então eu perco o galardão, a recompensa. E a recompensa é mais ou menos assim: Deus enviou Jesus para cumprir um propósito. Ele cumpriu, aí ele diz: eu venci. Ele diz bem assim lá em Apocalipse 3, no último versículo vai dizer assim, e ao que vencer, dar-te-ei que sente no meu trono. Trono diz: governe comigo no milênio, porque eu venci e me assentei no trono do Pai.
Então a recompensa para mim fazer as obras de Cristo, as obras que Cristo deveria ter feito, mas ele morreu e foi ao céu, e ele me convidou para fazer essas obras, ele me salvou para as boas obras. Então ele me convidou para fazer essas obras. Quando ele me convidou, ele diz: olha, se você fizer as minhas obras e as fará maiores, eu te daria uma recompensa. Qual? Reinar comigo no milênio. Então nem todo cristão vai reinar com Cristo no milênio, porque haverá disciplina. E aí nós temos que ver lá o texto que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, que vai dizer que a obra que se fizer neste lugar se queimar, né, não passar pelo fogo, o fogo é esse momento de prova, né, se queimar, o tal será salvo, porém pelo fogo do milênio. Ele vai ter a salvação e entrará no reino, mas ele precisará passar pela purificação do milênio. Ele vai ter que ser purificado, porque aqui Deus nos dá pela graça a oportunidade de negar a nós mesmos e seguir a Cristo. No milênio não, no milênio é reino, é justiça. A pessoa vai ter que fazer por obrigação. Então, aí, concordando aí com o pastor Leandro, respondendo aí, é isso mesmo, pastor. Então será salvo, porém não terá o galardão. Perfeito, pastor, é isso mesmo. Ele será salvo. Está escrito, ó, depois o senhor lê lá, coloque aí para mim, se você estiver me ouvindo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. Vai explicar bem, o tal é salvo, porém será provado no fogo. Como? Ele é salvo do quê? Salvo da condenação eterna, porque o Senhor me salvou, a vida é eterna, não tem como mudar, é vida eterna, né? Ele diz assim, ó, dou-lhe a vida eterna, nunca hão de perecer, né? E ninguém arrebata da minha mão, quer dizer, é vida eterna. Mas eu posso viver uma vida relaxada, ou até desviado da igreja, e aí no milênio o Senhor vai me disciplinar, porque eu fui um mau filho. É dois filhos, um filho bom e um filho mau. O bom eu vou dar recompensa, vai sair de férias comigo. O mau vai ficar sem sair de férias, vai ter disciplina, hein? Além de não ir de férias, que é a recompensa, ainda vai ter que carpir o quintal, vai ter que trabalhar. Serão os povos que irão trabalhar na época do milênio, e os vencedores vão reinar sobre eles. Aí tem lá, o castigo do milênio é dano da segunda morte, tem muitos açoites, tem o fogo, tem prisões, né? A Bíblia diz que será lançado nas prisões, terão exposição pública, serão envigorados, né? Aquele que me negar diante de Deus, eu os negarei diante, né, do meu Pai. Então tudo isso é a disciplina do milênio. Por isso que um salvo, eu percebo muita igreja pregando muito sobre salvação, para quem já é salvo. E a Bíblia diz em Mateus 24:14, diz assim, e quando o evangelho do reino, esse reino é o reino do céu, o evangelho do reino, que é o milênio, for pregado a todas as nações em testemunho, então virá o fim. Então chegou a época de nós pregarmos o evangelho do reino, e o evangelho do reino, para os cristãos, é negar a si mesmo e cumprir o propósito. Cada um tem o seu propósito, cada um tem um propósito específico dentro do reino. Uns é investir em missões, outros é pregar o evangelho, como eu, pastor, é pastorear pessoas, outros é evangelizar, outros são sustentar as pessoas, outros sustentar a obra, outros são professores, que lá quanto professores estarão sendo professores, mas pregando o evangelho da graça do reino. Outros é ser comerciantes, outros é trabalhar. Cada um tem um propósito, e cada propósito está interligado no reino. Não, Júnior, põe para mim 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 3, você já colocou, obrigado, está aqui. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Essa palavra detrimento significa disciplina, castigo. Mas o tal será salvo, ele não será condenado. Todavia, como pelo fogo. A palavra fogo na Bíblia, querido, significa prova, significa opressão, significa essas dificuldades. Por exemplo, o vencedor está sendo provado no fogo agora. Nós estamos passando pelo fogo agora, negando a nós mesmos, negando o conforto, negando essa política corrupta, negando fazer o mal, negando a carne. Nós já estamos passando pelo fogo, e quando nós passamos pelo fogo, as nossas obras de ouro, prata e pedra preciosa, ouro representa Deus, prata representa Cristo, vendido por 30 moedas de prata. Pedras preciosas significam os dons do Espírito Santo através de nós. Quando eu cumpro essas obras, e eu cumpro certamente o propósito de Deus, irmão, então eu tenho galardão no reino, e o que tem será dado em abundância. Então eu não precisarei passar pelo fogo do milênio, entende? Pela prova do milênio, porque eu já fui purificado aqui.
aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, concluirá até a vinda do Filho. Quando ele vem, ele já vai concluir a obra. Se ele não concluiu a obra em mim, porque eu não deixei, porque eu fui egoísta, porque eu vivi a minha vida, porque eu vivi essa igreja meia pataca, essa igreja que só prega coisas boas para o homem, que Deus vai prosperar o homem, que Deus vai exaltar o nome do homem. Querido, isso não é bíblico. Bíblia, a palavra bíblica é Cristo no centro, é Jesus o centro de todas as coisas. Sabe, não há pastor grande, pastor pequeno, pastor com mais unção, menos unção, não há unção de apóstolo, isso não existe, querido. O que existe é que Deus com seu sangue nos comprou para Deus de todo povos, línguas e nações, para sermos reis e sacerdotes. É isso que somos: reis, governo, sacerdote, intercessão, representar Deus. Eu espero que eu estou conseguindo explicar o que está dizendo lá Mateus capítulo 24, capítulo 25 do 31, porque aqui nas nações já são pessoas incrédulas, que já estão condenadas, porém Deus colocou misericórdia no coração delas para ajudar os cristãos, porque Deus não vai abandonar os cristãos nos 7 anos da tribulação. Cristãos salvos, derrotados. Aí nós fazemos menção ali da mulher, que representa a igreja, e do filho varão, que representa os vencedores. O filho varão foi levado para o trono, né? Ali na sua representatividade, mas a mulher ficou, e o dragão perseguiu a mulher, que é os 7 anos da grande tribulação. Meu Deus, já é 10h37, temos que parar. Deixa eu concluir só o texto aqui, versículo 41 diz: então dirá também aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí já fala de fogo eterno, já fala de condenação eterna, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestisse, enfermo e na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos e com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou prisão, e não te servimos? Então lhe respondeu, e dizendo: em verdade vos digo que, em verdade vos digo que, quando a um destes pequenininho não o fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno. Esses aqui serão lançados já junto com o falso profeta e também com o anticristo, já eternamente no fogo. Olha só, por quê? Porque eles já estão sendo julgados aqui. Mas os justos, e esses justos não são justos porque foram justificados em Cristo, foram justos porque ajudaram os pequenininhos para a vida eterna. E essa vida eterna é a vida eterna ali do reino. Vou ter que terminar, querido, já está tarde. Pela fé sem as obras da lei, isso mesmo. Perfeito, João. Irmão, amanhã nós estaremos aí em Cacoal, né, na casa do irmão Luiz. Estaremos aí com um grupo de somente 12 pessoas, estaremos aí ensinando sobre a salvação completa, a salvação tripartida, né? Corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Estaremos falando do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino. Se você é de Cacoal e quer participar conosco aí, né, entre em contato conosco pelo WhatsApp, nós estaremos passando o endereço para você. Tá bom, querido? Fica na paz, eu quero orar com você, terminar esse momento. Não dá para explicar tudo em uma hora, né, querido? Mas olha, estou sempre aberto, querido, em aprender, porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Possa ser que eu possa me equivocar em alguma área, e eu não sou dono da verdade. E você pode me ensinar, eu irei aprender com muita humildade, voltarei aqui, pedirei perdão e ensinarei corretamente, tá?
como muitas coisas que eu já ensinei equivocadamente, porque não sabia toda a verdade, e eu fui aprendendo, e hoje eu tenho outras posturas teológicas de ensino. Então, querido, sou sempre aberto e tenho um coração aberto para aprender. Se você quiser sentar comigo e nós aprendermos junto, essas escrituras vai ser fenomenal. Você não sabe a alegria que eu tenho em meu coração. Tá bom, querido? Fica na paz, glória a Deus. Não, semana que vem nós estaremos com o livro de Efésios, Júnior, né? Estaremos com o clamor por ele, né? Então, o clamor por ele é top, tá bom, querido? Não falte, porque segunda-feira nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 1, né? Em diante, nós à noite estaremos com a live aqui, aprendendo sobre o livro de Efésios, né? Propósito que Deus colocou no meu coração, no coração da pastora Dayana, que é tempo de buscar por ele, né? E ele é o Espírito Santo que está representando Cristo dentro de nós. Tá bom? Vamos orar, querido. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada irmão. Obrigado por essa semana maravilhosa. Amanhã nos guarda, nos leva em paz ali para Cacoal, que também seja uma bênção naquele lugar, que Deus derrame poderosamente. Pai, eu quero abençoar a vida de todos que estão aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pelo pastor Leandro que participou conosco. Obrigado pelo Júnior, a Domérica, a Maria, Emiliano, o Claudeir e todos que participaram. Muito obrigado, Senhor. Derrama da tua bênção sobre este lugar, que eles possam, né, de pouco em pouco nós podemos aprender junto e caminhar e peregrinar essa caminhada até o reino de Deus, cumprindo o seu propósito, negando a nossa alma, vivendo no Espírito, vivendo para o Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, tá, querido? Fica na paz. Tenha uma ótima noite. Benção, tia Silvana. Deus abençoe os irmãos aí. Fique em paz. Boa noite, querido.